A receita de hoje é esse pãozinho aqui, olha só, delicioso, fofíssimo. Gente, é inacreditável que é sem glúten, olha isso. Vou ensinar para vocês a receita, o modo de preparo, técnicas, dicas. Você vai sair daqui expert nesse pão maravilhoso, eu tenho certeza que você vai amar. Olá, muito bem-vindos ao meu canal Habilidades Culinárias. Eu sou a Lene Nomia, chefe plant-based, especialista em gastronomia sem glúten e sem lácteos, apaixonada por comida saudável, estudante de nutrição. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você está aqui. Se você já me acompanha há algum tempo, muito obrigada por estar comigo em mais esse vídeo. Também estou muito feliz. Se você não é inscrito, inscreva-se, não perde nada. Ao longo dos próximos meses eu vou trazer bastante novidade. Ativa o sininho para não perder nada. Eu tenho certeza que uma receita, uma dica vai agradar você. Bom, então vamos começar, né, a fazer o nosso pãozinho. Vou colocar aqui o meu aventalzinho. Todos os aventais ficam grandes em mim, então sempre tem que dar uma dobradinha, uma volta dupla. Bom, antes de tudo, vamos untar a nossa forma. Ela tem 20 centímetros de comprimento, 10 de largura e 10 de altura, mas você pode fazer em outra forma que você tenha na sua casa, porque esse pão cresce bem, tá? Então, eu vou colocar um pingo de azeite aqui, vou usar o mesmo óleo. Vocês já sabem, né, que eu gosto de espalhar com a mão, para não ter desperdício, para ficar todos os cantinhos bem espalhados. Bom, untem tudo, pessoal, tudo, tá? Todos os lados, para ele sair com facilidade depois. Bom, tá untado, agora é só lavar a mão. Então, vamos lá. Primeiro, o que nós vamos fazer? Nós vamos aquecer o nosso bowl. Por que nós vamos aquecer? Porque quando a gente aquece o bowl para bater as claras, e claro, vão ter outros ingredientes juntos, como o vinagre e o óleo, o bowl aquecido vai ajudar a emulsificar e a unir esses ingredientes todos. Vai ajudar também a trazer mais ar para essas claras e mais estabilidade para a receita, porque depois a gente vai misturar a farinha nele. Vamos deixar o nosso bowl com a nossa água fervendo, aquecendo. Vou deixar aqui. Vamos deixá-lo cobertinho. Enquanto ele aquece, nós vamos preparar as farinhas. Vou mostrar primeiro os ingredientes para vocês, tá? E enquanto isso eu vou misturando. Aqui eu tenho 100 gramas de farinha de arroz. Eu vou usar a farinha de arroz branca, mas se você quiser pode usar a farinha de arroz integral. Eu quero um pão mais clarinho, então eu vou usar a branca. Lembrando que aqui são 100 gramas de farinha de arroz que eu coloquei aqui. Isso corresponde a cerca de 3/4 de xícara. Aqui eu tenho 100 gramas de polvilho doce. Isso corresponde a um pouco menos de uma xícara. Xícara padrão, tá? Essa é uma xícara padrão, então eu tenho 100 gramas de polvilho doce. E aqui eu tenho 50 gramas de amido de milho. Isso corresponde a um pouco menos de meia xícara. Xícara padrão também. Aqui eu tenho uma colher de sopa de açúcar demerara. Isso corresponde a cerca de 12 gramas. Aqui eu tenho uma colher de chá de fermento biológico seco, aquele fermentinho para pão mesmo, e isso corresponde a cerca de 3 gramas de fermento biológico. Hoje eu vou usar goma guar, tá? Mas se você quiser, você pode usar goma xantana. Eu vou deixar as duas opções aqui no vídeo para você, tá bom? E você escolhe. Eu vou usar goma guar, então vai cerca de uma colher e mais meia colher. Então, 1,5 colher de chá de goma guar. Deixa eu colocar aqui. Gente, eu tô usando goma guar. Se você quiser, você pode usar a goma xantana. Goma xantana, você vai usar um pouco menos, tá? Goma xantana seria cerca de 1 colher de chá e não 1,5. Bom, porque ela é uma goma mais forte, ela vai dar mais estrutura e elasticidade. Tá bom? A goma guar,
ela é um pouco mais fraca que a goma xantana e também quando ela é aquecida, ela perde um pouco a elasticidade. Então, por isso a gente sempre usa goma guar numa quantidade que seja 1,5 vezes mais ou 2 vezes do que a goma xantana, tá bom? Elas não são substituídas na mesma proporção, tá bom? Mas isso eu vou fazer um vídeo para vocês explicando direitinho. Também eu vou deixar especificado aqui no vídeo a quantidade certinha de cada uma, tá bom? E está pronto o nosso mix de farinha. Agora eu vou acrescentar 1 colher de chá de sal. Vou deixar os ingredientes para vocês na descrição também deste vídeo, tá bom? Assim, mesmo que você não consiga anotar os ingredientes aqui pelo vídeo, você já tem eles lá e não precisa se preocupar, só assiste para pegar mesmo o modo de preparo, que é bem específico. Agora vamos bater as claras. Então agora o meu bol está aquecido, eu já misturei as farinhas, eu vou só desprezar essa água ali na pia, vou deixar ele bem quentinho, sequinho, para a gente emulsificar as claras com o vinagre e a gordura. Okay? Então o meu bol está quente, tá? E seco. Eu vou colocar aqui a clara, o óleo de girassol, são 2 colheres de sopa de óleo de girassol, ou seja, 22 gramas. Agora eu vou colocar meia colher de sopa de vinagre, pode ser de maçã, pode ser vinagre branco. Então aqui, pessoal, eu tenho 1 clara, meia colher de sopa de vinagre e 22 gramas de óleo vegetal, ou seja, 2 colheres de sopa de óleo vegetal, óleo de girassol. Vou bater, vou espumar, bate bastante. Se quiser fazer na batedeira, pode fazer, é até melhor. Se você tiver uma batedeira de mão, melhor ainda. Se você for fazer na batedeira fixa, que não seja de mão, e aí então você aquece o bol da própria batedeira, tá bom? Porque outro bol, ele não vai encaixar na batedeira para bater, né? Aí você vai ter que usar o próprio bol da batedeira. Nesse ponto aqui eu já começo a colocar a água morna. A água precisa estar morna, porque ela vai ajudar a impulsionar o crescimento do fermento junto com o açúcar. Então, uma temperatura entre 30 e 40 graus é o ideal, porque o nosso bol também já está aquecido. Então, eu tenho aqui 200 gramas ou 200 ml de água morna. Tá? Eu vou colocando aos poucos e continuo batendo. Então, nesta parte agora, eu já começo a acrescentar a farinha. Ele já tá bem emulsificado, já tá levemente espumado. Se você fizer na batedeira, ele vai espumar mais. Agora eu vou começar acrescentando a farinha. Aos poucos. Olha como fica uma massa branquinha, linda. Aqui, neste ponto, eu paro, porque ele já começou a grudar muito no meu batedor. Então, a partir desse ponto, eu já começo a bater com uma colher. Eu vou bater, eu vou misturar bem, até ficar uma massa bem lisinha, sem nenhum gruminho. Olha como ele tá ficando uma massa bem lisinha. Então agora que está uma massa bem lisinha, nós vamos acrescentar o azeite de oliva
extra virgem. São 22 gramas, cerca de 2 colheres. E vamos mexer. A função do azeite, claro, é trazer mais gorduras, né? Com isso vai amaciar e trazer umidade à massa, mas também ele vai trazer mais sabor para a massa. E se você quiser um sabor amanteigado, você pode substituir o azeite por manteiga de coco, né? Você também pode substituir ele por manteiga ghee, caso você utilize manteiga ghee. E caso você não tenha azeite de oliva extra virgem, você vai poder usar o mesmo óleo de girassol que você usou lá no início. Mas é importante que ele seja adicionado no final, para não ficar com excesso de gordura lá no início. Então agora a nossa massa está lisinha e nós vamos passar ela para a forma, porque ela vai fermentar na forma, ela não vai fermentar aqui, nós vamos tirar ela daqui. E a etapa é apenas uma fermentação, não tem dupla fermentação, então um pão mais simplificado. Você pode colocar ela para fermentar em um forno bem quentinho, já aquecidinho, ou você pode deixar ela paradinha num ambiente quentinho, que ela vai crescer lindamente, tá? Eu vou deixar a minha crescendo em ambiente quentinho. Eu deixei o meu forno aquecendo durante 5 minutos a 160 graus, porque aqui no sul está calor hoje, então o ambiente já está quente. Então a minha massa já está na forma, tá? É importante deixar o descanso entre 30 a 1 hora, 1h30, vai depender do ambiente que você vai deixar ele fermentando, vai depender do calor da sua região, tá? Do clima. Então ele vai crescer até mais ou menos um pouco antes, né? Até mais ou menos aqui, um pouco antes da forma, porque ele vai continuar dando salto no forno, quando ele então não precisa crescer até o topo, tá bom? Então, vamos lá? Vamos colocar um isofilme para proporcionar um ambiente mais fechadinho e a massa não ressecar. E vou colocar um paninho por cima. Agora eu vou deixar no meu forno que já está quentinho. Pessoal, o meu pão fermentou por 1 hora. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Fermentou por 1 hora, ó. Viu? Tocou a campainha, eu coloquei o timer. Então, eu vou levar ele pro forno agora. Ele ainda vai dar um salto, tá? Vai ficar bem bonito. Então, forno 190 graus, em torno de 30 a 40 minutos, vai depender do seu forno. Se você for fazer no forno da Air Fryer, aí você vai precisar de uma temperatura menor, tá? A 180 graus, mais ou menos 35 minutos. Isso pro forno da Air Fryer, não é na Air Fryer, é no forno dela, tá? Eu vou fazer no forno a gás, então temperatura de 190, em torno de 30 a 40 minutos. E aí depois eu volto aqui para mostrar para vocês. Pessoal, o meu pão já assou, ele levou 40 minutos, então agora eu vou retirá-lo do forno e vou mostrar para vocês como que ficou. Está aqui, olha só. Eu vou colocá-lo para esfriar em cima da minha grelhinha do fogão. É importante que você coloque o pão para descansar, para esfriar, em cima de uma gradinha, porque senão ele pode umedecer demais, reter muita umidade nas laterais e no fundo, e assim ele pode demorar mais para desgrudar da forma, pode até ficar um pedaço grudado na forma. Então, quando a gente resfria ele de uma forma que circule o ar de todos os lados, ele esfria de uma maneira mais uniforme e aí a gente não tem nenhum problema para desenformar. Ele vai ficar aqui, quando ele estiver morninho, aí eu desenformo junto com vocês. Então agora eu vou desenformar ele, vou passar uma espátulazinha. Ele solta praticamente sozinho quando ele esfria. Se ele não estiver desgrudando bem as laterais, é só esperar mais um pouquinho, ele esfriar mais um pouquinho.
Vamos ver agora. Ele já tá bem frio, porque eu já consigo pegar a forma. Que lindo! Olha só. Que lindo. Às vezes, se ele não soltar, porque a sua forma está um pouco morna, é só deixar ela esfriar bem, que ele solta praticamente sozinho. Olha só. Que fofinho, não tem erro, pessoal, tá? É só seguir as técnicas, o jeitinho que eu ensinei ali no vídeo, você vai obter um pão delicioso. Às vezes ele vai crescer mais, às vezes vai crescer menos, tá bom? Mas depois que você dominar a técnica, você vai fazer cada vez mais perfeito. Ele é muito delicioso. Agora vamos cortar, né? Pra ver como ficou por dentro. Se você gostou dessa receita, clica aqui, dá um joinha, compartilha com quem precisa aprender essa receita e se inscreve no meu canal, ative o sininho, não perde nada.